Estamos de volta, amigos. Vamos continuar, né, o nosso comentário das nossas questões. A gente está vendo o texto que está falando a respeito de política, de eleição. Um texto voltado para a área do legislativo, certo? Vimos já a primeira questão, agora nós vamos continuar, né, com a questão de número 2, certo? Vamos ler então o item. Diz assim: 2. October 3rd has always been a Brazilian national holiday. O dia 3 de outubro sempre foi um feriado nacional brasileiro. Onde é que nós vamos encontrar isso? Você já vai para o texto com as palavras em mente. O quê? Você vai procurar a respeito da data, né, que era o dia 3 de outubro. Lá no seguinte parágrafo, né, na linha 6, você vai encontrar esses elementos que vão te levar a concluir se está certo ou errado. Diz assim: Until 1965, national and state elections were held on October 3rd, but the military, preste atenção, moved the date to November 15th, Day of the Republic, a military holiday. The Constitution of 1988 re-established October 3rd, 90 days before the inauguration of executive branch elected officials for the first round of voting, and November 15th for runoff elections when needed. Traduzindo o parágrafo para você. Até 1965 foram realizadas eleições nacionais e estaduais, em 3 de outubro, mas o militarismo mudou a data para 15 de novembro, dia da República, um feriado militar. A Constituição de 1988 restabeleceu 3 de outubro, 90 dias antes da posse dos representantes eleitos do Poder Executivo, para a primeira rodada de votação, e 15 de novembro para o segundo turno, quando houvesse. Então, o que foi que você observou aqui, né? Que o enunciado, ele não está refletindo o que diz o texto, né? Porque lá no enunciado afirmou o quê, né? Que a data, né? A data das eleições, ela sempre foi, always, uma palavra básica, né? Que você, que estuda para concurso, tem que saber. Always, sempre. Disse que o 3 de outubro sempre foi, né? Um feriado nacional, né? No Brasil. E o que foi que o texto diz, né? O texto disse que não foi sempre, né? Not always, né? Disse que ela foi mudada durante um determinado tempo da história para o dia 15 de novembro, né? Durante algum tempo. É certo que depois foi restabelecido, né, para o dia 3 de outubro, mas passou um tempo e que ficou sendo 15 de novembro, certo? O feriado nacional. Então, essa questão, o item, né, ele não está concordando, né, com o que diz o texto, certo? E por isso o gabarito dessa questão está errado. Then let's continue, vamos continuar. E agora nesse momento, né, vamos dar uma pausa para a gente ver o vocabulário de reforço, certo? Até agora, quais as palavras que eu destaquei para você que eu achei interessante, né? Vamos ver então lá na tela, né? Boost Vocabulary. Branch significa organização filial. Always, sempre, constantemente. Runoff significa segundo turno. Already, já. Almost, quase ou aproximado. E yet, ainda, já. Essas 3 palavrinhas, already, almost, yet, você tem que gravar porque está sempre presente em texto. Bem, então agora vamos passar para frente, né? O próximo item que nós vamos ver é o item de número 3, certo? For more than 20 years, election in Brazil were held on November 15th. Por mais de 20 anos, no Brasil, as eleições foram realizadas em 15 de novembro. Onde é que diz isso lá no texto, né? Vamos então procurar lá no texto para a gente encontrar onde é que diz isso. Lá na linha 6, né, no mesmo parágrafo, a gente vai ver o seguinte. Logo no início, né, diz assim: Until 1965, ou seja, até 1965, continuando. National and state elections were held on October 3rd, but the military moved the date to November 15th, Day of the Republic, a military holiday. The Constitution of 1988 re-established October 3rd, 90 days before the inauguration of executive branch elected officials
for the first round of voting, and November 15th for runoff elections when needed. Traduzindo, até 1965 foram realizadas eleições nacionais e estaduais em 3 de outubro. Mas o militarismo mudou a data para 15 de novembro, dia da República, um feriado militar. A Constituição de 1988 restabeleceu 3 de outubro, 90 dias antes da posse dos representantes eleitos do Poder Executivo, para a primeira rodada de votação, e 15 de novembro para o segundo turno, quando houvesse. Então, gente, vamos fazer umas continhas, certo? Bem, ora, se até 1965, né, o dia 3 de outubro, foi no dia 3 de outubro, e então depois mudou para 15 de novembro, né, até a Constituição de 1988 restabelecer novamente a data 3 de outubro, então, de 1965 para 1988, que foi quando foi mudada a data, são quantos anos? São 23 anos, né? 23 é maior que 20, certo? Então, isso significa que o enunciado, ele tem razão, né? Quando ele diz lá que durante mais de 20 anos, a data foi 15 de novembro, certo? Porque realmente passaram 23 anos sendo essa data, né? No texto ele deixa bem claro. É só a gente fazer uma básica continha de matemática, né? A gente vai do ano 65 para 88, que foi o ano que foi mudada a data. 23 anos, o item diz que foram mais de 20 anos. Tá certo. Tá ok. Então, gabarito dessa questão, certo. Próximo item, gente, é o item de número 4. O que diz? Vamos see. Let's see the screen. Brazilian election laws cannot be considered lax. As leis eleitorais brasileiras não podem ser consideradas negligentes. Grava essa palavrinha, lax, negligente. Será que é verdade ou não? Certo ou errado? Lá na linha de número 14, lá no texto, nós vamos encontrar elementos que nos levam a concluir se está certo ou errado. O parágrafo lá na linha 14 diz assim: Brazilian election laws are very complex and detailed. The law requires that all candidates who hold executive positions resign 6 months before the election. No write-in candidacies are allowed. Only candidates officially presented by a registered political party may participate. Traduzindo aí para esclarecer para você. As leis eleitorais no Brasil são muito complexas e detalhadas. A lei exige que todos os candidatos que ocupam cargos executivos renunciem 6 meses antes da eleição. Não são permitidas candidaturas de nomes que não foram escritos. A expressão write-in, que eu falei quando eu estava lendo o texto lá no início para você, né, que eu ia explicar o que é. Significa isso, né? Write-in significa nomes que não estão oficialmente escritos. Apenas candidatos oficialmente apresentados por uma marca registrada no partido político podem participar. Bem, lá no item usou, né, a última palavra do item foi a palavra lex. O que é que significa lex? Significa negligente, sem cuidado, frouxo, solto, casual, descontraído. Então, gente, lá no enunciado, né, disse que as eleições no Brasil, elas não são negligentes, né? Elas não podem ser consideradas lex, ou seja, negligentes. No texto, nós acabamos de ver o parágrafo-chave, né, que nos mostrou que realmente, né, elas não são negligentes, né? Nós vimos aí todas as exigências, né, que precisam, né? Você observa lá a definição do vocábulo, né, que a gente viu aí, que eu botei para você o lex, né, que esse não pode ser um adjetivo, né? O lex não pode ser um adjetivo para as eleições brasileiras, certo? Não está certo. É só você comparar no trecho, né, as palavras que eu destaquei para você quando eu estava lendo, e você vê que todos os detalhes que envolvem, né, as eleições brasileiras mostram que realmente elas não são negligentes. No write-in candidates are allowed, ou seja, nenhum candidato que não está escrito, né, formalmente, pode ser eleito. Você não pode. A expressão write-in, ao pé da letra, significa colocar dentro, né? Você não pode colocar na urna o nome de ninguém que não foi formalmente escrito para ser um candidato, né? A pessoa ela também tem que estar
conectada a um partido, ela tem que fazer parte de um partido que é registrado, né? E além de outras exigências, né, e outros detalhes que nós vimos no texto, certo? Então, realmente, elas não podem ser consideradas negligentes e por isso o gabarito dessa questão está certo, ok? Bem, vamos então para a próxima, né, que é o item de número 5, ok? 5. Diz assim: lowering the vote age may have accounted for a high turnout at elections. Diminuir a idade de voto pode ter contribuído para uma elevada taxa de participação nas eleições. Onde é que fala de idade de voto? Lá no texto. É só você ir procurar as palavras-chave. Qual é a palavra-chave que você vai procurar? Lowered ou lowered voting age. Então vamos lá. O parágrafo que vai nos mostrar a resposta é o seguinte: The 1988 Constitution lowered the vote age, permitting 16 and 17-year-olds to vote on a voluntary basis. In 1994, these young voters who cannot legally drink or drive totaled 2,132,190, que significa 2.2% of the electorate. For these reasons, turnouts for all elections in Brazil are very high. Presta atenção à expressão, very high. For these reasons, por estas razões, usually more than 85%. Traduzindo, a Constituição de 1988 reduziu a idade de voto, lowering, permitindo que aqueles com 16 e 17 anos de idade votem em uma base voluntária. Em 1994, os eleitores mais jovens, que não podem beber legalmente ou dirigir, totalizaram 2.132.190, que significa 2,2% do eleitorado. Por estas razões, for these reasons, o comparecimento às urnas para todas as eleições no Brasil é muito elevado, geralmente superior a 85%. Então, gente, o que é que você observou no texto, né? Que quando a idade diminuiu, né? O que foi que aconteceu com o número de pessoas, né? O comparecimento às urnas aumentou, né? Nós vimos aí que ele disse que é very high, né? É muito elevado o comparecimento às urnas, certo? Então, nós vimos que o item realmente concorda com o texto, né? Porque o item, ele disse que quando a idade do voto ter diminuído, né, isso pode ter contribuído para a elevada taxa de participação nas eleições. E nós vimos que realmente, né, as pessoas de 16 e 17 anos, quando elas passaram a votar, elas passaram a representar 2,2% do eleitorado, né, e com certeza, né, aumentou o comparecimento às urnas, que no caso aqui é a palavra turnout, né. Então, o gabarito dessa questão está certo, né? Gabarito certo, ok? Vamos, então, agora passar para uma outra questão com outros tópicos diferentes. Aqui a gente fechou essa questão e vamos agora passar para a questão de número 16, certo? Question 16. Diz assim: In relation to text 6, it's correct to affirm that in Brazil. Em relação ao texto 6, é correto afirmar que no Brasil. O item 1 diz assim: 1. Extra names can be added to the list of candidates when voting. Nomes extras podem ser adicionados à lista dos candidatos ao votar. Onde é que diz isso lá no texto, hein, gente? Vamos ver. Será que é verdade? Será que é certo? Será que é errado? Será que pode botar nome extra lá, né, para voltar? Vamos ver. Lá no seguinte termo do texto, que foi a expressão que eu até já citei para você, write-in, né, diz assim: No write-in, candidacies are allowed. Only candidates officially presented by a resisting political party may participate. Traduzindo, não são permitidas candidaturas de nomes que não foram escritos. Apenas candidatos oficialmente apresentados por uma marca registrada no partido político podem participar.
Então, aí eu coloquei para você a expressão write in, bem especificado, né, para você ver o que significa. Diz o seguinte, a definição. Write in, votar em nomes que não são oficialmente registrados como candidatos à eleição. Que significa o quê? É a mesma coisa que eu falar extra names, que são nomes adicionais ou a mais, certo? Bem, então, ao afirmar que, né, não podem ser, que nomes extras, eles podem ser adicionados, né, à lista dos candidatos a votar, nós observamos que o item, ele está indo, né, de encontro ao que diz o texto, né, porque o texto ele foi aí bem claro, né, afirmou de uma forma bem positiva, né, que não são permitidos, né, candidatos que não são registrados, certo? Então, o item, ele reflete o oposto do que diz o texto, certo? Porque isso é algo que não é permitido, né? A pessoa votar em nomes extras, né? Que não passou por todas aquelas fases, né? Por todos os passos, né? De registro e tudo, e outros detalhes que o candidato tem que fazer para ser formalmente, né? Um candidato que pode ser eleito, certo? Então, o gabarito dessa questão está errado, ok? Bem, amigos, agora nesse momento a gente vai dar uma pausazinha, né? Nós vamos para um break, certo? E daqui a pouquinho a gente volta, né, com o nosso próximo item relacionado a essa questão, ok? See you in a minute.